Porque mesmo tendo uma vida frequente de oração, eu ainda não vejo os milagres de Deus acontecerem na minha vida. Acompanhe o vídeo e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a passagem de Lázaro, né? Que fica em João, capítulo 11. Por que às vezes eu tenho uma vida plena de oração, tenho uma vida de oração constante, e mesmo assim eu não vejo os milagres de Deus acontecendo na minha vida. Não vejo o sobrenatural acontecendo na minha vida. Não vejo Deus agindo na minha vida. A passagem de Lázaro é muito interessante, né? Porque é um dos maiores milagres que Cristo fez enquanto estava na terra, a ressurreição de Lázaro. O engraçado é que quando Jesus chegou, a primeira coisa que o pessoal falou foi: se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Esse é o primeiro ponto, o ponto mais importante da nossa discussão. Quantas vezes, né, você joga a culpa pelas coisas não terem acontecido em Cristo? Quantas vezes eu jogo a culpa pelas coisas não terem acontecido para Cristo? Né? Não aconteceu tal coisa na minha vida porque Jesus não quis. Talvez sim, talvez não aconteceu porque Jesus não quis. Mas quantas vezes você moveu um dedo para que esse real milagre aconteça? Né? Porque a gente jogar a culpa nas outras coisas por algo não acontecer na nossa vida é simples. Simples, né? A gente tira toda a responsabilidade que existe dentro de nós e joga para outra pessoa, para outra coisa. Então é fácil jogar as coisas para Cristo. O milagre não aconteceu porque Cristo não quis. Mas não é bem assim. Seguindo a passagem, né, de toda a história da ressurreição de Lázaro, quando acontece o momento do grande milagre, que Lázaro estava em uma sepultura, que existia uma pedra grande, Deus pede para que as pessoas que estavam ali retirassem a pedra. Isto, para o nosso contexto católico, tem um significado enorme. Por quê? Porque Deus simplesmente poderia ter ido lá e poderia removido a pedra. Simples. Mas não. Ele quis mostrar que para que o milagre aconteça na nossa vida, a gente precisa retirar as pedras que nos prendem. Se você quer algo, não adianta ficar pedindo para Deus e não mover um passo. Não dar um passo adiante para que aquilo aconteça na sua vida. E só assim conseguiremos ter uma vida de fé plena. Não adianta a gente ficar em casa orando e não mover um passo. Assim como na ressurreição de Lázaro, que aquela pedra foi retirada e assim Jesus chamou Lázaro para ir para fora. Assim nós precisamos agir. Dessa maneira que nós precisamos ter uma vida plena de oração. Rezando, sim. Com o joelho no chão, sim. O terço é a arma do católico, né? Quando meus joelhos tocam o chão, meu coração toca o céu. Eu consigo alcançar Deus pelo meio da oração. Mas eu preciso lutar pelas coisas que eu quero. E só quando eu faço a minha parte que Deus vem e faz a parte dele. Que Deus vem e faz o sobrenatural, né? Então, meu irmão, nesse tempo da Quaresma, precisamos refletir qual que é a nossa parte que a gente faz para que o milagre de Cristo aconteça na nossa vida. Quais são as pedras que a gente está removendo? Quais são as pedras que estamos removendo para que realmente aconteça o milagre? Para que realmente Deus conceda aquilo que eu quero, né? Quando Deus pediu para Lázaro sair e ainda estava todo enrolado, né? Estava todo enrolado com as fitas e tudo mais.
Só depois elas foram removidas. E é isso que Deus nos pede, para que tenhamos coragem de correr atrás, né? Um dos pontos importantes que eu não comentei foi a fé do pessoal em Cristo. A gente precisa ter a fé para que o milagre aconteça, primeiro ponto. A gente precisa ter a coragem de mover as pedras da nossa vida, segundo ponto. Né? E a gente precisa deixar-se conduzir por Deus, terceiro ponto. Precisamos deixar ser chamados. E com esse chamado, oferecer o nosso sim a Deus. Assim como Maria ofereceu o sim dela, nós precisamos oferecer o nosso. E só assim poderemos ter uma vida plena em Cristo. Só assim teremos uma ressurreição plena. Então nessa quaresma, né, seguindo esses passos, deixe que Deus venha e te conduza. Aproveita para refletir como está sendo sua vida, o que você pode melhorar, né? Como que eu posso ajudar a Cristo a fazer um milagre acontecer na minha vida? Porque não é ficando sentado, orando, não é ficando em casa o dia inteiro. Você não vai passar num concurso se você não estudar, né? Adianta eu sentar e orar para passar num concurso, sendo que eu não me preparo para isso? Da mesma maneira, a gente tem que nos preparar para o chamado de Deus. E quando o chamado chegar, aí que a gente vai viver uma ressurreição plena. Porque precisamos morrer para poder ressuscitar. O contexto de morrer em Cristo significa muitas vezes morrer para as coisas mundanas. Hoje existem tantas coisas que nos afastam de Cristo, né? Que Cristo vira segunda, terceira, quarta opção. A morte no contexto católico é isso. Precisamos morrer para o mundo, para viver para Cristo. E é com essa reflexão que eu quero fechar esse dia de hoje, né? Não seja um católico meia boca. Seja um católico orante. Seja um católico que tenha atitude. Seja um católico que ame a Cristo sobre todas as coisas. Que Maria ilumine você nessa noite, te guie, sempre te ilumine, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Espero que Cristo realmente faça um milagre na sua vida. E espero que você consiga remover as pedras que na sua vida estão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.